Olá! Hoje, novamente, feitos e efeitos, eu trago uma convidada, que também não dá para dizer que é convidada, né? A primeira entrevista é sempre um convite, a segunda já é da família. E essa já é da família, dá para dizer que é praticamente desde que nós nascemos, né? Kátia Rosler Roncato, a doutora Kátia. Bem-vinda, Kátia. Obrigado pelo convite, obrigada por já fazer parte da família, né? Então, eu sou Kátia Maria Rosler Roncato, mãe da Joana, mãe do Arthur e casada com o João Carlos Roncato. Antes de começar o programa, uma fofoca. Quantos anos tu e o João estão juntos? Já se conhecem, além do casamento? Passa dos 40 anos. É? Uns 43 anos que a gente nos conhecemos. Vida. Então foram 7 de namoro e agora mais uns 35 e 42 anos. Coisa boa. É bom às vezes fazer esse tipo de pergunta, porque assim, sempre é um exemplo, né? Amor sempre é um exemplo. Cumplicidade, amizade, companheirismo. É o que não falta. Isso aí eu garanto para vocês. Kátia, nós vamos hoje divulgar um projeto da campanha Joaninha. Antes de falar do projeto, o que é a campanha Joaninha? Bom, a campanha Joaninha foi idealizada para perpetuar o sonho da minha filha. Como alguns já sabem, outros não, a Joana nos deixou precocemente, com 19 anos. E ela estava cursando veterinária e sempre, desde criança, assim, era apaixonada pelos animais. O pai é veterinário, né? O pai, o João Carlos, é veterinário. Pequena, ela ia junto nos atendimentos pelo interior. Chegava em casa de noite, ela vinha correndo, mãe, hoje eu vi uma vaquinha assim, hoje eu mexi na ovelhinha, hoje eu corri atrás da galinha. Então era sempre uma história, sempre na vida dela tinha alguma história com os animais, com os bichinhos. E claro, chegou na hora do vestibular, ela escolheu fazer veterinária, estava fazendo, muito apaixonada, com muitos planos, sempre dando jeito de acolher os bichinhos e tratar. E infelizmente ela teve que partir. Então, até na despedida dela, eu tive a ideia, baseado numa conversa que eu já tinha tido com ela, um episódio, de, em vez de pedir flores, pedir rações para alimentar os animais, os bichinhos. Porque essa ideia surgiu porque um dia eu fui buscar ela na faculdade, e na volta ela queria passar em algum lugar e eu disse, Arthur, Joana, a mãe está com pressa, que a mãe quer num velório, despedida da mãe de uma amiga minha de escola. E aí a Joana perguntou, tu não vai levar umas flores? Eu disse, não, porque a família está solicitando doações que eles vão repassar para o lar de idosos. Uhum. E a Joana disse, mãe, que legal essa ideia. Quem é essa pessoa? Eu disse, é a dona Joana. Ela disse, mãe, só podia ser uma Joana para ter uma ideia, né? Olha a coincidência. A família ter uma ideia tão legal. E daí ela me perguntou, mãe, o dia que tu partir, eu posso fazer isso? Eu disse, não, só pode como deve. E só que a gente sempre vai projetando isso como a mãe e o pai partindo antes, nunca o filho, né? É a lógica, né? E daí o que aconteceu? Por acaso do destino, a história se inverteu e ela foi antes. Então eu pensei, bom, o que a Joana gostaria? Vamos alimentar os animais. E daí a gente recolheu mais de 300 quilos de rações na despedida da Joana. E daí tinha as primas, a Laura e a Valentina, que chegaram, Kátia, que legal, vamos dar continuidade a isto? Eu disse, bom, se vocês me ajudarem, né? Preciso de jovens para ajudar. E a gurizada topou, né? Todo mundo se ofereceu para ajudar. E daí ali nasceu a campanha Joaninha. Então a gente tem pontos de coleta fixos na cidade, de locais parceiros, né? E vários ajudantes, né? Então sempre tem lá no nosso WhatsApp, tem lá os ajudantes.
Então, quando precisa fazer alguma coisa, sempre tem alguém que abraça a causa, né? Então, eu fiquei na coordenadoria, as meninas me ajudam na divulgação, Instagram, Facebook, e quando elas estão em início de carreira profissional, então quando elas conseguem participar de eventos, elas participam, né? E várias pessoas que a gente vai conhecendo no caminho, né, dessa causa, né? E do início dessa campanha para cá, já se vão então uns 5 anos. 6 anos. 6 já. 6 anos. A Joana nos deixou em maio de 2019. Lá no comecinho no comecinho não, metade do ano quase. É, né? Maio. E essa eu acho interessante, assim, todo mundo quer ajudar, né? Ninguém se recusa a ajudar. É uma causa nobre. Farroupilha eu acho até interessante, porque assim, a gente não vê bichinhos perdidos na rua, né? Assim, soltos, aqueles cachorros, aqueles gatinhos sem dono, né? Aqui assim, ó, tem muitas pessoas envolvidas nessa causa, né? Então tem vários grupos, umas são mais de salvar os gatinhos, outras mais de salvar os cachorrinhos, tem os que vão atrás também até de animais de grande porte, às vezes cavalos, todos os tipos de bichos. Também são abandonados? Animais silvestres. Geralmente os grandes são mais situações de maus tratos, né? Tá. Uhum. A gente vê lá bichinhos mal alimentados, em condições insalubres. Então sempre tem alguém que já vê, já denuncia, já vai atrás, já procura auxílio, né, de outras pessoas para a gente tentar dar uma vida digna para esses bichos, né? Então na nossa cidade assim tu não vê muitos animais, porque tem assim, eu participo de 3 grupos dessas voluntárias. 13? 3? Ah, tá mesmo. Então é o dia inteiro, eu não tenho tempo de acompanhar o dia todo, mas assim tu vê o dia inteiro, tem 2 cachorrinhos soltos lá no bairro tal, daí alguém faz foto, já divulga, já põe no Instagram, já põe no Face, cadê os donos, cadê o tutor, para tentar daqui a pouco, apareceu o tutor. Muitas vezes a pessoa nem viu que o bichinho tinha fugido, né? Então a gente é feito esse trabalho. E daí quando não consegue se localizar o tutor do animal, daí ele é recolhido. Às vezes tem algumas situações que é recolhido pela prefeitura, né? Daí é feito atendimento, é levado para o canil para depois ser colocado para adoção. E senão os grupos também recolhem. Tem pessoas que se dispõem a ficar com eles até conseguir uma família, né? E o que a campanha Joaninha faz nisso? A gente ajuda com rações para essas pessoas que ficam cuidando desses bichinhos. Porque assim, a maioria das pessoas que se propõem a fazer isso são pessoas às vezes que não têm uma condição financeira muito assim boa. E porque hoje em dia tá caro, né, com bichinho. A ração tá cara, a vacina, remédio para vermes, remedinho para pulga, né? Então, o que a campanha Joaninha faz? Ela ajuda a arcar com esses gastos até que esse animalzinho vá para uma família permanente, né? Uhum. E essas pessoas, né, que assim, que doam, que vale muito mais que dinheiro, né? Elas doam o tempo delas, a casa delas, para acolher esses bichinhos que estão abandonados. Porque são pessoas assim, abnegadas que elas acabam se envolvendo sem antes ter criado uma estrutura financeira para suportar. Sim, as pessoas fazem isso por puro amor, né? Por amor, aquelas coisas que, olha, não conseguem dizer que não. Aí a campanha Joaninha não recolhe nada, ela só ajuda a sustentar essas ONGs, no caso. As ONGs, os projetos e essas cuidadoras que acolhem esses bichinhos. Existem também pessoas isoladas que começam a recolher? Tem pessoas que têm muitos, né? E a gente também dá um auxílio. E assim, e orientação também, né? Porque tu tem que ter um limite, tu tem que recolher até o ponto que tu consiga manter uma boa alimentação e tratar, e vacinar, e castrar, tem que
E tem que ser para assim, não adianta só o amor também, tem que ter uma orientação, porque tem que ter a estrutura e a orientação, acaba sofrendo com um grupo onde tu não tem estrutura para manter tanto animal. Não, daí acaba não oferecendo para esse bichinho o que ele precisa, né? O saneamento básico para... Saneamento básico e assim, o que a gente mais agora, que a gente vê que é o que a gente tem que fazer, é focar muito na castração. Para evitar cada vez mais bichinhos, né, que vão nascer, e tu tem que arrumar família para essa turminha que vem vindo. E se tu não fizer a castração, a proliferação é enorme, né? Então, tem assim lá uma cachorra de um porte maior, chega a dar 10, 12. Cada ninhada. Cada ninhada. Os menorzinhos vão lá, dá 3, 4, mas colocar 12 cachorrinhos não é fácil. E a campanha Joaninha, ela tem projetos isolados? Não, a gente acompanha o pessoal, né, com outros projetos, né? Então agora a gente está com uma parceria com o projeto Me Leva para Casa. Uhum. O projeto Me Leva para Casa que faz? Elas fazem uma divulgação desses animaizinhos que estão em hotéisinhos, que estão com esses cuidadores, para promover a adoção responsável. Uhum. Então elas fazem todo o trabalho de eu quero adotar um cão, quero adotar um gatinho. Elas fazem entrevista, elas visitam a casa da pessoa para ver se tem condições, passam todas as orientações. A pessoa tem que se comprometer de ter todos os cuidados de vacina, de remedinho para vermes, castração. Tem alguns que a gente já consegue castrar antes de doar já castrados, senão a pessoa que vai adotar tem que ter a responsabilidade de realizar. E é feito um acompanhamento ao longo assim, do primeiro ano, para ver se está tudo bem com o bichinho, com o gatinho ou com o cachorrinho que foi adotado. Não, atenção, o trabalho não termina na adoção. Não, continua, porque a gente quer ver se realmente aquela pessoa tá cumprindo com o que ela assinou, né? É muito trabalho. É bastante. É um envolvimento muito responsável. Muito grande. E assim, e hoje em dia, antigamente todo mundo morava em casa. Daí todo mundo tinha pátio, era mais fácil de ter cães. Hoje em dia, a maioria das pessoas moram em apartamentos, ou casas menores, às vezes não tem nem pátio. Então fica mais difícil de fazer a doação desses cachorros maiores que precisam de pátio para correr. Então ficou muito limitado. Esses são mais difíceis de serem adotados? Sim, porque tu tem que ter, se tu tem que pegar um cachorro grande, tu tem que ter pátio. Ele tem que fazer exercício, ele tem que correr. Então é complicado tu ter um apartamento, um cão de grande porte. Então tá cada vez mais difícil de encontrar um lar para essa turma. Cachorros menores e gatos até mais fácil, porque eles são menorzinhos, se adaptam a espaços menores. E mesmo assim, tanto... Hoje em dia eu vejo assim, é tanto detalhe, né? Que tem que ter uma responsabilidade realmente na hora de adotar, porque é para sempre. Sim, não é é sempre certo. Tu pegar ali um bebezinho, tu tá assumindo um compromisso aí até 15 anos. No mínimo. E tem cães bem cuidados que vão a 18, 20. Então, assim, tu tem que pensar, um compromisso no mínimo para 15 anos. E tem, não é só a parte, assim, tem a saúde, a alimentação, o estado, as atividades físicas até do animal. Sim, tem que ter o tempinho para levar ele passear, levar a correr, Então, assim, tem todo um compromisso com esse bichinho, né? E só que eu vou dizer assim, é uma coisa muito gratificante. Porque, assim, o amor do cachorrinho e do gato que foi adotado é uma coisa, assim, inexplicável. Eles têm um olhar de gratidão, eles são eternamente gratos. Eles são de uma fidelidade, né? Uma fidelidade. E, assim, eles são amigos de verdade. Então, tu quer conhecer um amigo de verdade, adota
um gatinho ou um cachorrinho, daí tu vai conhecer o que é lealdade, o que é amigo de verdade, né? Eu não tenho mais, eu moro sozinha, né? Às vezes eu me seguro, mas assim, como a praticidade hoje que eu tenho de fechar a porta e ir passear, né? Eu acho que é um compromisso muito grande, então, né? Ele vai me privar de muita coisa, mas eu acabo sugando o amor dos bichinhos perto da minha família, assim, né? Então, porque a diferença... quando eu tinha meu menino pequeno, que ele convivia com todo mundo adulto em casa, a professora que sugeriu, adota um bichinho para esse guri. Ele tá convivendo com gente muito adulta. E eu acabei, né, obedecendo, e a professora, a sugestão da professora, e ele mudou assim da noite, ficou extremamente mais sociável e mais responsável, né? E esse realmente, é como tu diz, né? Esse animal viveu conosco durante 17 anos. E cresceu uma outra criança, sabe? Mais amável, faz parte da família e eles vêm para ensinar. Amor incondicional e lealdade. Uhum. E assim, ó, quem na tua família fica quando tu vai chegar em casa, já sabe o horário que tu vai chegar e tá na porta te esperando, feliz, batendo palma, te dando boas-vindas? Ninguém, né? Agora, se tu tiver um cachorrinho, tu nem abriu, ó, entrou na porta morar no edifício, tu entrou na porta lá embaixo, ele já tá na porta te esperando. Tu abre a porta do apartamento, tá ali. E quem mora em casa, quando o carro, né, do dono dobra a esquina lá, longe, uma quadra, duas antes. Antes o cachorrinho já tá lá no portão, esperando, né? Agora eu vou lembrar, assim, ó, pela convivência que nós já tivemos, eu e a Kátia, somos amigas de infância, né? Brincávamos de casinha. Bons tempos. E ela conhece a minha história também, e não vira e mexe, eu acabo falando aqui que eu já tive câncer no seio, né? E o meu primeiro câncer, tu é testemunha de que tu me ajudou na investigação, né? E era no seio direito e bem aqui. Aí quando eu fiz depois do teu diagnóstico, e depois que eu levei daí para o mastologista, e que daí foi aquela corrida contra o tempo, depois da biópsia até o resultado, foi um período de muita angústia para mim. Sim, e eu morava, a minha mãe, já de idade, e o meu menino com 13 anos. Então, aquela hora foi a hora mais triste, que eu me dei o direito de ser minha. Eu esperava eles irem dormir e deitava no sofá, que não era muito alto, para chorar. Em silêncio, sem fazer muito alarde. E vinha o cachorro do meu filho, esse que eu adotei quando ele era pequeno, levantava as patinhas e colocava uma das patinhas frontais, dianteiras, bem exatamente em cima do tumor e me olhava. Às vezes ele dava uma piscada lenta e depois continuava me olhando. Então, assim, é uma emoção, é um período que eu não fiquei sozinha, né? Sim. E graças a Deus já fazem 17 anos estou aqui, né? Graças a muita gente, mas inclusive eu soneco o cachorrinho que me acompanhou. Não, mas hoje em dia a gente sabe que os animais eles têm uma sensibilidade muito grande. Muito grande. Então, tanto é que são usados como animais, né, os cães de companhia. Tem gatos, pessoas que têm gatinhos e cachorros, pessoas com diabetes, eles conseguem prever quando a pessoa vai fazer alteração, aumento de glicemia, baixa de glicemia. Então, tem várias doenças que os animais conseguem pressentir antes que a pessoa apresente sintomas. É impressionante o que eu vivi e a criança é outra também, né? E agora, essa campanha, Kátia,
esse projeto que vocês estão, especificamente, que é para recolher agora a verba para... Não, a gente lançou uma rifa, tá? Com os prêmios, que é um iPhone 15 com o carregador, aquela secretária eletrônica Alexa e uma caixa de som da JBL. Então, esses prêmios, eles são a espécie de a gente arrecadar o dinheiro para pagar as contas que tem em clínicas e hotéis. Porque assim, tem alguns cães que a gente não consegue colocar com essas pessoas voluntárias, né? Então tem cachorros que são maiores ou são cachorros com traumas mais agressivos. Daí a gente tem que mandar para hotéis, e às vezes até para hotéis com pessoas especializadas para lidar com esses bichinhos. E custa caro, né? Então, 400, 500 reais por mês, cada um desses bichinhos. E tem esses bichinhos que são abandonados, que a gente recolhe, vai para uma consulta veterinária, daí tem que pagar o veterinário, às vezes tem que fazer medicação, tem que dar aquele primeiro atendimento, remédio para pulga, remédio para vermes, porque daí tu não pode colocar lá dentro do hotel ou junto com outros bichinhos, né, dessas pessoas que ajudam a cuidar, se tu não tiver com ele saudável e tratado, né? Então isso aí tudo tem custos. Então a gente teve essa ideia de fazer uma rifa com uns prêmios bem interessantes, que ainda assim, quem quiser comprar vai correr agora no dia 14 de junho. Então temos aí uns 10 dias, né? Hoje é dia, nós estamos gravando dia 6, o programa vai ao ar uns 2, 3 dias. Dá tempo do pessoal. Sim, até na sexta-feira ali que antecede. Preço extremamente acessível, eu achei. Sim, R$10 com prêmios muito bons, né? Então, assim, então a ideia é de fazer como é que é o dinheiro render, né? Que a gente recebeu um valor naquele projeto Mulher Farroupilhense, então eu simplesmente pegar aquele valor e pagar as contas, porque na época o valor que eu ganhei, as contas eram além do valor. Do valor, então a gente teve essa ideia de fazer esse dinheiro multiplicar, né? Então a gente comprou coisas bem permanentes, né? Então aquelas gateiras para pegar os gatinhos para levar castrar, caixas de transporte, são coisas bem duráveis, né? E compramos os prêmios para transformar num valor maior para conseguir sanar as dívidas. E o fato de ser um valor baixo, nada impede, pessoal, que assim, até uma oportunidade de comprar mais números, né? Sim, a gente fez exatamente um valor, porque daí assim, a pessoa que não está com muitas condições compra um número. Quem tem condições... Tem muita gente que comprou meio talão, comprou o talão inteiro. Então daí a pessoa tem mais chance de comprar. E como é que, aonde compra? Pode comprar direto pelo nosso Instagram ali. Que é? O projeto Me Leva Pra Casa e o Campanha Joaninha. Daí ali a pessoa tem a indicação ali do Pix, né? Que é projeto Me Leva Pra Casa P, @gmail.com, e tem também o CNPJ, mas está lá no site, né? No site não, no Insta e no Face. Daí faz o Pix e manda o comprovante para nós pelo próprio Instagram ou pelo telefone que é divulgado ali, e a gente manda os números. Ou você não pode adquirir nas recepções da Clínica Rosler Diagnósticos, lá no Alto Posto Benvenuti, também tem em vários pontos comerciais de venda de rações da cidade. Tem muitas lojas também que foram parceiras conosco. Até não vou falar o nome para não correr o risco de esquecer de alguém. Esquecer de alguma. Mas assim, a maioria das lojas ali no centro tem o cartazinho identificando que vende a rifa, né? Então teve muita parceria. Todo mundo... Como Farroupilha é bom para isso, né, Kátia? Sim, o pessoal assim abraça a causa. Eu vejo lá que eu sou voluntária lá na Liga, como as pessoas se solidarizam. Olha, falando na Liga, lá eu tive ótimas parceiras lá, foram umas ótimas vendedoras de rifas lá na Liga.
E também compraram muito bem, elas tem que agradecer. Mas assim, eu acho que toda vez que a campanha Joaninha precisar das voluntárias da Liga ou da Liga, as voluntárias, não é nem um pedido, é uma convocação, porque assim, toda vez que a Liga pede um socorro, vocês também estão sempre prontos a ajudar. E é como eu te disse, assim... É uma rede de apoio, né, gente? Do diagnóstico até chegar num diagnóstico exato de um tumor, de um câncer, é muito angustiante. É uma das piores... Assim, sempre o paciente diz assim, o exame, a biópsia em si não é nenhum horror. O horror é aqueles 10 dias, 15 Exatamente. dias. Até o pessoal pergunta por que demora. Porque é um trabalho bem delicado. Porque esse material que a gente coleta é levado para um laboratório de patologia. Esse laboratório de patologia tem que preparar aquele material, fazer cortes histológicos, que a gente chama, para olhar no microscópio. E não, às vezes, enquanto tem umas coisas que não são tão fáceis. Tem uns que assim, tá bem característico, tem outras coisas que ficam duvidosas. E às vezes não é só um médico que olha. Muitas vezes vai para o segundo médico. E às vezes tem grupos, né, a gente faz assim, conferências médicas, que às vezes é assim, o cara aqui de Caxias está mandando para o colega dele lá de São Paulo dar uma olhada, que aquela pessoa, né, tem um conhecimento maior daquela área. O de lá está mandando para aqui, o de Caxias, entendeu? Para trocar ideias, porque do que eles colocarem diagnóstico ali vai ser o projeto da vida daquela pessoa, o que vai fazer, cirurgia, radioterapia, quimioterapia. Então, assim, é muita responsabilidade naquele diagnóstico. Então, não dá para... pede para apurar. Não, se apurar, daqui a pouco vai dar errado. Eu sempre digo assim, o patologista tem que deixar ele no tempo dele. Deixa a pessoa ir lá, o médico estudar bem para ele dar um diagnóstico bem certo, que daí, dependendo, o cirurgião vai saber exatamente que tipo de cirurgia vai ter que fazer, e depois o oncologista vai saber exatamente que tipo de tratamento... Através do diagnóstico do patologista. Então, é um exame que não dá para apurar. E, infelizmente, daí tem que dar aquele tempo para o patologista fazer todo esse estudo e chegar numa conclusão bem correta, né? E a gente tem uma esperança e, ao mesmo tempo, né, é uma experiência... Mas assim, graças a isso que hoje em dia a gente tem como diagnosticar, a maioria dos cânceres tem como tratar. A única coisa que a gente tem que pedir para as pessoas, façam seus exames preventivos. Que se tu te cuidar, tu vai ter uma doença, tu vai ter. Mas tu tem a oportunidade de fazer o diagnóstico precoce ou tardio. O diagnóstico precoce, as chances de cura hoje em dia, sim, é de 98%. Daí, cada tempo que tu deixar passar, vai caindo para 80%, para 70%. Então, assim, se tu faz a prevenção, tu vai estar sempre na chance de curar de mais de 90%. É sério. Esse assunto é sério. Tanto que esse cachorrinho que eu te contei acabou falecendo de câncer. Ele tinha... quando ele foi diagnosticado, o médico veterinário começou a me explicar o que era câncer. Doutor, não precisa, a família já sabe. Né? Então, assim, procedimento todo, né? Porque é um assunto sério. Se dá para prevenir, né? Tem que prevenir. Assim, pessoal, comprem, ajudem. Não pode com 2 números, com 10... comprem um. Entrem lá no Instagram da campanha Joaninha ou no Me Leva Pra Casa. Me Leva Pra Casa. E vamos colaborar, porque assim, são pessoas sérias que fazem um trabalho muito importante e às vezes a gente não nota quando a casa está organizada. A gente nota só quando ela está muito desorganizada. Então, é um serviço que aparece muito pouco. Sim, não aparece muito, né? Quando eu comentei que não existem cachorros de rua, me chamou a atenção
pelo fato de eu ir para uma cidade que tinha muitos na rua. E eu disse, meu Deus, Farroupilha não... Aí comecei a pensar e comparei, e não nos chama a atenção, né? É que o pessoal... o que está dando certo, a gente não... O que não precisa reclamar não nos chama muita atenção. E é um projeto, por mais que a prefeitura também tenha, né? Tem. É que, na verdade, só tem tanta coisa para fazer que tem trabalho para todos. Exatamente, então, a mesma coisa que a Liga. Cada um faz uma parte, né? A prefeitura faz uma parte, tem as demais ONGs da cidade fazem a sua parte. Então, todo mundo, cada um vai unindo o trabalho, né? E é muito importante. Então, assim, vamos dar um pouquinho de atenção para quem nos dá tanto amor. Não, eles são os amores. E viva a Joana, onde estiver, com muita luz, porque ela orienta vocês, né? Nos ilumina, com certeza. Com certeza. Ela está sempre presente. E é uma forma, eu vou terminar o programa com... A Joana está muito viva nesse projeto, porque eu li não faz muito uma frase que dizia, no meio de tanta coisa que a gente fala nesses internet, Instagram, né? Mas assim, aquelas frases feitas, eu li uma muito interessante. O antônimo, o contrário de morte, não é vida, é lembrança. E o contrário de vida é o esquecimento. E se depender desta mãezona e do carinho que Farroupilha tinha pela Joana e por esta causa, a Joana não nos deixará tão cedo. Nunca presente. Mais. Não. O pessoal de casa, eu agradeço. Kátia, mais algum... Não, eu só peço assim, quem puder contribuir, nós ficaremos muito gratos. E assim, quando você quiser ter um bichinho de estimação, não compre, adote. É importante. Adote. Tem muitos precisando de uma família. É emocionalmente recompensado, né? Com certeza. Pessoal, R$10, entre no Instagram, logo porque faltam poucos dias, e vamos aumentar esse bolão. Muito obrigada. Kátia, muito obrigada. É um prazer. E agora não é a primeira vez que tu vem aqui, tu já contou a história da Joana, com detalhes, com um programa muito bonito, mas não vamos deixar tanto tempo, né? Tem tanto projeto aí para divulgar. Vamos divulgar, com certeza. Tu sabe que agora tu já faz parte da família, não precisa nem ser convidada, né? Já vou chegando. Isso aí. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Até a próxima.